Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, sou o professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 37 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos falar sobre expressões numéricas envolvendo os números racionais, tá certo? Então a gente vai finalizar esse bloco, esse conjunto de aulas falando aí dos números racionais, falando das expressões numéricas. Vem comigo! Bom, e para começar a aula, vamos começar falando o que é uma expressão numérica. Uma expressão numérica é uma expressão que tem números. Oh, né? Novidade. Lógico que tem números, é uma expressão com números. Mas que tipo de número, professor? A gente está falando de números racionais, né? Ó, já faz um tempinho aí que nós estamos trabalhando com os números racionais. Então a gente vai resolver expressões numéricas que podem ter números na forma de fração, na forma decimal, na forma de número misto, na forma inteira, tá certo? Então, a gente está trabalhando aí com um conjunto de números muito grande. E na minha expressão numérica eu também tenho operações, tá? Quais operações? Bom, nós estudamos 6 operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada, tá? Então, são expressões numéricas com números racionais e com essas 6 operações. E além disso, também tem os sinais de agrupamentos, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Bom, no meio de tanta informação, né, 6 expressões numéricas, números diferentes aí, sinais de associação, a gente precisa então estabelecer algumas regras para que não fique uma salada, uma mistura aí sem sentido, tá certo? E nós temos 2 regras, tá? Toda expressão numérica que nós formos resolver, temos que seguir, né, temos que respeitar essas 2 regrinhas. A primeira regra diz respeito à ordem das operações matemáticas. Como a gente tem 6 operações, por onde eu começo? Qual eu faço primeiro? Tá? Então, a gente sempre tem que procurar começar resolvendo potência ou raiz. Tá? Então, se na minha expressão numérica tiver potência ou tiver raiz, eu vou resolver essas operações primeiro. Tá certo? Aí, se tiver as duas, tá? Aqui fala potência ou raiz, né? Você vai fazer aquela que aparecer primeiro. Se a potência aparecer antes, você faz a potência. Se a raiz aparecer primeiro, faz a raiz, tá? Bom, depois que você tiver resolvido as potências e as raízes, aí sim você vai partir para as operações de multiplicação e divisão. Então, num segundo momento, você resolve multiplicação ou divisão. Aquela que aparecer primeiro, aquela que tiver na sua conta. E, por último, né, num terceiro momento, a gente resolve adição e subtração. Adição e subtração, então, são as últimas operações que a gente vai resolver. Porém, né, tem um detalhe importante. Se na minha expressão numérica tiver sinais de agrupamento, que sinais são esses? Sinal de parênteses, colchetes ou chaves. Eu tenho que primeiro resolver as operações que estão dentro desses sinais, tá? Então, se dentro do meu parênteses tiver adição, subtração, eu vou priorizar, né? Vou resolver primeiro o que está dentro dos meus parênteses. Depois eu resolvo o que está dentro dos meus colchetes. E por último, o que está dentro das chaves. Bom, chega de falar e vamos para a prática, né? Vamos na prática ver como é que se resolve então a expressão numérica. Olha só, aqui eu tenho uma expressão numérica, tá? Ela possui sinais de agrupamento, que são os parênteses. Ela possui uma subtração, uma multiplicação, uma adição. E agora, por onde que eu começo? Possui uma raiz também, né? Então, nós sabemos que se tiver sinais de agrupamento, primeiro a gente vai resolver o que está dentro desses sinais, beleza? Então, vamos lá. Ó. Dentro desse parênteses, eu tenho uma conta de menos e uma raiz. Aí eu vou respeitar a ordem das operações. O que eu vou fazer primeiro? A raiz ou a subtração? Primeiro a raiz. Então, olha só. Então, dentro desse parênteses, eu vou começar resolvendo a minha raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7, porque 7 vezes 7 dá 49, né? Então, dentro desse parênteses, vai ficar 1,4 menos 7, que é o resultado da raiz quadrada. Fecha parênteses. No outro parênteses, eu vou só copiar ele, porque ali é uma conta de mais e eu não preciso fazer ela agora, nesse momento. Poderia, mas não preciso, tá? Bom, agora eu tenho aqui, ó, dentro de um parênteses,
uma conta de menos, dentro do outro parênteses, uma conta de mais e uma multiplicação aqui fora, tá? A gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou resolver esse parênteses e vou resolver esse aqui também. Aí, eu vou pegar o resultado dos dois e fazer a conta de vezes. Então, vamos lá. 1,4 menos 7. Quanto dá 1,4 menos 7? Olha, aqui eu tenho que lembrar das regrinhas com números inteiros, tá? Por isso que eu colei de novo aqui a minha colinha aqui, ó. Quando eu tiver números com sinais diferentes, 1,4 é positivo, 7 é negativo. O que eu faço? Eu subtraio. E vou colocar no sinal, e vou colocar no número o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, tipo assim, ó, o 7 tem sinal de menos, 1,4 tem sinal de mais. O que eu faço? Subtrai. 7,0 menos 1,4. Bom, aqui tem que fazer a troca, vai dar 5,6. Então, esse é o resultado da conta de menos. E o 5,6, ele vai pegar o sinal do número que tem o maior valor absoluto. O 7, ele é maior que 1,4, então ele vai puxar o sinal do 7, que é o sinal de menos. Aí, vezes... Agora, aqui eu tenho 0,2 mais 1,5. Bom, aqui eu tenho números com sinais iguais. Quando os números têm sinais iguais, eu somo e conservo o sinal dos números. Então, o número 0,2 e o número 1,5, eles têm o mesmo sinal, que são positivos. Então, eu vou somar 1,5 mais 0,2, vai dar aí um total de 1,7. Tá? Esse 1,7 ele vai ser positivo. Aí eu vou colocar um parênteses aqui para não misturar o sinal de vezes com o sinal de mais do número 1,7. Tá? Ah, mas e se eu não colocar o parênteses? Percebe que sem parênteses vão ficar dois sinais, um do lado do outro? Então, a gente separa os sinais com parênteses. Por fim, sobrou o quê? A multiplicação do 5,6 pelo 1,7. Então, eu venho aqui e faço a multiplicação. 5,6 vezes 1,7. Vamos lá. 7 vezes 6, 42. Sobe 4. 7 vezes 5, 35. Mais 4, 39. Coloco o zero aqui. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. E aí, a gente adiciona. Vai dar 2. 15 sobe 1. E 9 aqui no total, tá? Não quero rabiscar aqui. Então, vai ficar 9,52. Eu tinha duas casas decimais, né? Conta duas casas, põe a vírgula. E qual vai ser o sinal desse 9,52? Aí a gente tem a outra regrinha, né? Na multiplicação ou na divisão de números inteiros, né? Se eu tiver sinais diferentes, como é o caso aqui, ó, negativo com positivo dá negativo, tá? Então vai ficar menos 9,52. Esse é o resultado da minha primeira expressão numérica. Era uma expressão numérica que não tinha fração, só tinha números na forma decimal ou na forma inteira. Então, eu deixei dessa maneira. Na letra B, a próxima expressão só vai ter frações. Aí a gente vai resolver na forma de fração. E se tiver misturado, se tiver parte da expressão na forma decimal, parte da expressão na forma fracionária, eu vou procurar sempre passar para a forma fracionária. Gosto mais, prefiro. Tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? Começamos pelos parênteses. Dentro do parênteses, a raiz quadrada foi feita primeiro. Depois foi realizada a conta de menos e a conta de mais. E, por fim, a multiplicação que estava fora dos parênteses. Bom, essa foi a parte teórica, né? A explicação inicial. Daqui para frente, nós vamos trabalhar com mais expressões numéricas, tá? Vou trabalhar, então, mais 5 expressões numéricas para aprofundar, procurando sempre pegar um nível de dificuldade um pouquinho maior. A minha sugestão é que você pause o vídeo, tente resolver e depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá. Bom, vamos lá, letra B. Deixei as regrinhas aqui do lado para a gente estar sempre nos apoiando nelas, tá? Raiz, abre parênteses. Dentro do parênteses eu tenho menos a raiz quadrada de 1/9 mais 2/3. Fecha parênteses. Aí eu tenho uma multiplicação e um outro parênteses, onde lá só tem uma fração, que é o menos 6/7. Bom, repare que dentro desse segundo parênteses, eu não tenho nenhuma operação matemática para fazer. Então aqui, ó, só tenho parênteses para separar o sinal de menos do sinal de vezes. É a única função desse parênteses, tá?
Agora, no primeiro parênteses, a gente tem operações matemáticas lá dentro. Então, a gente tem que priorizar as operações que estão dentro dos parênteses, tá? Aqui dentro tem uma raiz, tem uma adição. O que eu vou fazer primeiro? A raiz, né? Raiz é feito antes da adição, certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada do 1 dá 1. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza? O sinal de menos estava fora da raiz, eu copio. E o sinal de mais, o 2/3, eu também copio. Aí eu vou copiar também o menos 6/7. Tudo bem? Então, até agora, o que nós fizemos? Resolvemos a raiz que estava dentro de um parênteses. Agora, dentro desse parênteses ainda, eu tenho aqui uma adição algébrica. A gente chama de adição algébrica, que é uma adição ou uma subtração envolvendo números com sinais diferentes, tá? Nós sabemos que quando os números têm sinais diferentes, nós devemos somar ou subtrair. Vamos lembrar aqui, ó, sinais diferentes. Subtrai e mantém o sinal do número de maior valor absoluto, tá bom? Então, quando eu tenho dois números com sinais diferentes, e eu não sei se eu devo somar ou subtrair, lembra dessa regrinha, tá? Sinais diferentes, subtrai. Então, aqui eu tenho 2 menos 1 vai dar 1, certo? 1/3, né? 2/3 menos 1/3 vai dar 1/3. Lembra que para somar ou subtrair frações é necessário que o denominador seja igual, tá? Eu subtraí e vou colocar no resultado o sinal do número maior. O 2, ele era maior que 1, né? 2/3 é maior que 1/3. Então, vai ficar 1/3 positivo, que multiplica o 6/7 negativo. Agora eu tenho uma multiplicação de frações. Preciso lembrar também como é que se multiplica frações. É o número de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então eu faço aqui, ó, 1 vezes o número 2, 1 vezes o número 6, que dá 6, e 3 vezes o 7 dá 21. Agora, na multiplicação de números inteiros, né, são números que têm sinais diferentes, não são? Na multiplicação de números com sinais diferentes, eu também tenho a minha regrinha aqui, ó. Sinais diferentes, ó, positivo vezes negativo. O resultado vai ser negativo. Então, deu menos 6/21. Agora, dá para eu simplificar essa expressão. Dá para deixar ela com números mais simples. Se eu perceber que o 6 e o 21, eles estão na tabuada do 3, né? Dá para eu simplificar essa fração dividindo por 3 o numerador e o denominador. 6 dividido por 3 vai dar 2 e 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, menos 2/7 é o nosso resultado final. Então, essa foi a letra B, tá, gente? Então, a gente deu prioridade aqui para as regrinhas, né? Nós tínhamos operações matemáticas dentro de um parênteses, resolvemos primeiro as operações que estavam dentro desse parênteses para depois fazer a multiplicação que estava fora dos parênteses. Beleza? Vamos lá então para a letra C. Olha só a expressão da letra C, ó. 2,4 vezes, aí abre parênteses, né? Dentro do parênteses eu tenho uma fração, menos 3 sobre 2 ao quadrado, repare que é só o 2 que está ao quadrado, menos a fração 1/2. Então, eu tenho aqui uma expressão numérica com parênteses, tá? Uma expressão numérica que tem sinais de agrupamento. E eu tenho que dar prioridade para as operações que estão dentro dos parênteses. Aqui dentro eu tenho a conta de menos ou de mais, porque é uma adição algébrica, e tenho uma potência. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, a potência, né? A adição e subtração é só no fim. Primeira potência. Aqui, cuidado, tá, gente? Quem está elevado à segunda potência é só o número 2, o 3 não está. Então, como que vai ficar aqui, ó? Eu vou copiar o 2,4, abrir o parênteses, o 3 eu vou copiar, e vou calcular só essa potência. Quanto dá 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E aí vai ficar menos 1/2 aqui. Tudo bem até aí? Tá? Então, a gente calculou a potência que estava dentro do parênteses. Eu ainda tenho conta dentro do parênteses, que é menos 3/4 e menos 1/2. Tá? Quando eu tenho números com o mesmo sinal, eu caio nessa regra aqui, ó, sinais iguais. Tá? Então, quando eu tiver números com sinais iguais, eu vou somar esses números
e conservar o sinal que eles já têm. Então eu devo somar essas duas frações. Só que para somar frações, é necessário que o denominador seja igual. Estão lembrados? Então aqui eu teria que encontrar o MMC do 4 e do 2, tá? O menor múltiplo comum do 4 e do 2, e usar frações equivalentes. Bom, o MMC do 4 e do 2 não é 4? É fácil essa, né? Então aqui basta eu multiplicar essa fração por 2, em cima e embaixo, que eu vou encontrar uma fração equivalente. Então vamos lá, ó. Vai ficar 2,4 vezes menos 3 quartos. Aqui, ó, 1 vezes o 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Então, quando a gente multiplicou em cima e embaixo por 2, nós encontramos uma fração equivalente a 1/2, só que com o 4 embaixo. E agora eu posso somar as frações que estão dentro do meu parênteses. Então, vai ficar 2,4 vezes, vamos somar aqui, ó. Vou somar o 3 com 2, fica 5. Tá? Conserva o sinal dos números, menos. E o 4 a gente copia, né? Então, você mantém o denominador, soma os numeradores. Então, olha só, menos 3 quartos com menos 2 quartos dá menos 5 quartos. Aí tem um detalhe, ó. Agora a gente tem uma multiplicação que envolve um número decimal e uma fração. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou transformar. Poderia fazer na linha de baixo, mas como não tem muito espaço, ó, eu vou transformar esse número decimal em fração. 2 inteiros e 4 décimos é a mesma coisa que 24 décimos, correto? Então agora eu fiquei com uma fração vezes outra fração. Para eu multiplicar frações é bem simples. É só multiplicar o número de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Vamos lá, ó. 24 vezes 5 dá 120. E 10 vezes 4 dá 40. Beleza? Agora eu preciso estudar o sinal. Tá? Qual vai ser o sinal dessa multiplicação? A primeira fração é positiva, a segunda é negativa. Na multiplicação de um número positivo com negativo, o resultado é negativo. Então vai dar menos 120 40avos. Tá? Agora dá para eu simplificar essa expressão numérica, né? Dá para simplificar aqui. Uma forma bem rápida de simplificar é você dividindo por 10. Todo número que termina em 0 dá para eu dividir por 10. Então, se eu vier aqui cortar o 0, é o mesmo que eu dividi por 10. Ficou menos 12 quartos. Aí a gente sabe que o 12 dá para dividir por 4, né? Vai ficar menos 3, minha resposta. Lembra que toda fração é uma divisão? É o de cima que divide pelo de baixo. Então, 12 dividido por 4 dá 3, fica menos 3. Beleza? Então, essa foi a nossa letra C. Bom, daqui para frente eu vou ter que apagar as regrinhas, porque as expressões estão ficando grandes, não cabem mais na lousa. Mas você pode estar tirando um print, pode estar copiando aí no seu caderno. Beleza? Vamos lá então para a letra D. Ó, aqui na letra D a gente tem 3 quintos mais, dentro do parênteses, menos 1 sexto, fecha parênteses, né? Vezes a raiz quadrada de 0,16. O que nós vamos fazer aqui? Bom, eu não tenho conta dentro do parênteses, então eu não preciso dar prioridade para as contas que estão dentro do parênteses. Eu só tenho um número dentro do parênteses aqui para separar o sinal de menos com o sinal de mais. Só isso, tá? Então não tem conta dentro dos parênteses. Eu vou respeitar só a ordem das operações. Eu tenho aqui uma adição, eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma raiz quadrada. O que eu devo fazer primeiro? A raiz quadrada. Então eu vou começar transformando 16 centésimos na forma de fração. 0,16 não é 16 sobre 100? Tá? Então vou transformar aqui. Vai ficar 3 quintos mais 1 sexto negativo vezes raiz quadrada de 16 centésimos. Beleza? Agora a gente sabe que a raiz quadrada do 16 vale 4 e a raiz quadrada do 100 vale 10. Então resolvi a raiz quadrada. Vou copiar o restante da minha expressão. Ok? Bom, agora eu vou tirar o número que está dentro do parênteses, tá? É legal a gente deixar sempre sem parênteses, né? Eliminar os parênteses. Aqui eu não tenho uma conta dentro dele, mas eu tenho um número. Para eu tirar esse número, ó, a gente vai fazer a regrinha de sinal. Ó. Quando o sinal de mais antecede um parênteses, ele não modifica o sinal do número que está lá dentro, tá? Eu uso essa regrinha aqui, ó.
mais com menos fica menos. Então aqui vai ficar 3 quintos menos 1 sexto vezes 4 décimos. Certo? Bom, ficou então a conta de menos e a de vezes. Respeitando a ordem das operações, eu devo fazer a conta de vezes primeiro, tá? Então aqui, vamos passar para cima, vamos vir para cá. Vou fazer a multiplicação aqui, ó. 1 vezes o 4, 6 vezes o 10. Então eu tenho o 3 quintos, que eu vou copiar. 1 vezes 4 é 4. 6 vezes 10 é 60. E na multiplicação a gente tem que fazer o estudo do sinal, né? Eu tenho uma fração que é negativa, uma que é positiva. Ó, negativo com positivo, dá negativo. Então aqui vai ficar menos 4/60. E finalmente a gente vai fazer a conta de menos agora, só que para eu subtrair frações eu preciso que o denominador das frações seja o mesmo, beleza? Então eu teria que encontrar aqui o MMC do 5 e do 60, que é 60, tá? O 60 ele é múltiplo de 5. Então eu teria que fazer esse 5 virar 60. Como? Multiplicando por 12. Então se a gente multiplicar o 5 pelo 12 e também o 3 pelo 12, a gente vai encontrar uma fração equivalente a 3 quintos, mas com 60 embaixo. Ó, 3 vezes o 12 é 36, 5 vezes o 12 é 60, aqui o 4/60 eu vou copiar, e agora a gente resolve essa continha de menos. 36 menos 4 dá 32, 32/60. Se der para eu simplificar, eu simplifico. Ó, o 32 e o 60 são divisíveis por 4. Se eu dividir o 32 pelo 4, vai dar 8. E o 60 dividido pelo 4 vai dar 15. E a gente finaliza aí, 8/15 é a nossa fração irredutível. Tá certo? Então essa foi a letra D. É numa expressão numérica que não tinha conta dentro do parênteses, tá? Eu só precisei tirar o número de dentro do parênteses, fazendo a regrinha do sinal, né? O mais com menos ficou menos. E aí eu priorizei as operações matemáticas, a ordem das operações. Primeiro eu resolvi a raiz, depois a multiplicação e por último a subtração, tá? Seguindo aquela regrinha, a ordem das operações. Beleza? Vamos lá para a letra E. Aqui na letra E, gente, ó, nós temos aqui uma expressão com parênteses, tem conta dentro do parênteses, menos 1,3 mais 2, está dentro do parênteses. Aí eu tenho um segundo parênteses, mas é só uma raiz que está lá dentro, tá? Eu vou ter que fazer o estudo depois desse sinal, menos, antes do menos aqui, e depois a multiplicação, mas ela está fora do parênteses. Então vamos lembrar das regras, tá? Se eu tenho uma expressão numérica com parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou começar por aqui. Menos 1,3 mais 2. Aí eu tenho uma adição algébrica. Outra regrinha que eu tenho que lembrar, tá? Quando eu tenho números com sinais diferentes, o que eu devo fazer? Eu subtraio e coloco o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, 1,3 tem sinal de menos, o 2 tem sinal de mais. Eu vou subtrair. Então vai ficar 2,0 menos 1,3, tá? Essa subtração vai dar aí 0,7. E o sinal do 0,7 vai ser o sinal do 2, tá? Então 0,7 positivo. Aí menos, vou copiar o restante da expressão. Tá? Já podia ir resolvendo algumas coisas, mas eu quero ir fazendo bem passo a passo aqui para você. Beleza. Então resolvi a continha que estava dentro do parênteses. Qual é o próximo passo? Agora a gente vai resolver as operações numéricas. Eu tenho uma conta de menos, uma raiz e uma de vezes. A raiz deve ser feita primeiro. Então eu vou copiar aqui o 0,7. Ele é positivo, não preciso nem colocar o sinal de mais dele, né? E vamos resolver essa raiz, ó. Raiz quadrada do número 1 é 1. Raiz quadrada do 16 é 4. Vezes o 3 quintos. Bom, agora a gente tem o quê? Ó? A gente tem a multiplicação, a gente tem um número que está dentro do parênteses, podemos começar tirando esse daqui de dentro do parênteses para ficar sem parênteses, né? O menos antes do menos, ó, é essa regrinha aqui, ó, menos com menos, mais. Então vai ficar 0,7 mais 1/4 vezes 3 quintos. Tudo bem? Então agora ficamos com uma adição e uma multiplicação. Eu devo fazer primeiro a multiplicação.
Então, eu vou vir para cá. Eu vou copiar o 0,7 e vou multiplicar aqui, ó, 1/4 vezes 3/5. Como as duas frações são positivas, o meu resultado vai ser positivo, tá? Essa regrinha aqui, ó. Mais com mais dá mais. 1 vezes o número 3 vai dar 3. E 4 vezes o 5 vai dar 20. Então, ficou 0,7 mais 3/20. Bom, 0,7 está na forma decimal. Vou colocar ele na forma de fração. É 7 décimos, né? Então, 7 décimos mais 3/20. E agora eu vou somar essas frações. Lembrando que para somar, o denominador tem que ser igual. E aqui é fácil, né? É fácil a gente obter uma fração equivalente a 7 décimos que tem o número 20 ali embaixo. É só multiplicar por 2. 7 vezes 2 vai dar 14 e 10 vezes 2 vai dar 20. Então, 7/20 é equivalente a 14/20, né? E agora eu somo, né, os numeradores. 14 mais 3 dá 17, vai ficar 17/20. Não tem como simplificar essa daí. Tá pronto, tá feita a letra E. Pessoal, fique até o fim que tem um teste lá no final e eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários qual é a alternativa correta desse teste aí. Bom, e na letra F a gente tem, ó, raiz quadrada de 0,25 vezes. Aí dentro do parênteses tem essa conta de menos, 0,6 menos 1/5. E aí fora do parênteses mais 3/4. Bom, a gente sabe que a prioridade é que a gente resolva os parênteses. Eu tenho que começar pelos parênteses, certo? E como aqui dentro do parênteses eu tenho um número com vírgula, um número decimal, eu vou transformar ele em fração. Aí eu vou aproveitar e já vou transformar esse também, tá? Então 0,25, ó, é 25, duas casas decimais, coloco 100. Tá? Então eu não estou resolvendo, só estou transformando o número decimal em fração. Aí vezes 0,6, ó, copio 6 em cima, embaixo 10, porque tem uma casa decimal. Copio 1/5, pronto. Então, eu só troquei o número decimal por fração. Podia ser o contrário, podia ter trocado as frações por número decimal, tá? Mas eu prefiro fração. Agora, vamos começar pelos parênteses. Aqui eu tenho uma subtração de frações e o número de baixo é diferente. Pode isso, Arnaldo? Opa, Arnaldo era um ex-comentarista, né, de futebol. Agora ele só apresenta programa. Bom, eu não posso, né? Não posso subtrair o 6 décimos menos 1/5. A não ser que eu multiplique essa fração por 2, e aí eu vou encontrar uma fração equivalente, que vai ter o 10 embaixo também. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 25 centésimos vezes 6 décimos menos 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10. Pronto, mais 3/4. Agora eu consigo resolver o meu parênteses. A partir do momento que eu troquei 1/5 por 2 décimos, que são frações equivalentes, dá para subtrair aqui. Quanto dá 6 décimos menos 2 décimos? Bom, 6 tira 2 é 4, 4 décimos. Então vai ficar a raiz quadrada de 25 centésimos vezes 4 décimos mais 3/4. Tudo bem até aí? Então, ó, finalmente resolvemos no nosso parênteses. Agora que a gente não tem mais o parênteses, a gente dá sequência, né, pegando a ordem das operações. Eu tenho uma raiz, uma multiplicação e uma adição. Qual que eu vou fazer primeiro? A raiz, tá? Então, a gente vai subir aqui. Tá, vamos subir e vamos calcular, então, a raiz quadrada de 25 centésimos. Bom, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, ficou 5 décimos vezes 4 décimos mais 3/4. Tudo bem? Então, agora a gente tem a multiplicação e a adição. Qual que eu faço primeiro? A multiplicação. Vou fazer 5 vezes o 4 e 10 vezes o 10. 5 vezes o 4 dá 20. 10 vezes o 10 dá 100. Tá? Então, ficou 20 centésimos mais 3/4. E para finalizar, eu tenho que somar essas duas frações, mas eu preciso que o denominador seja o mesmo, tá? O MMC do 100 e do 4 dá 100. Então, para eu ficar com denominadores iguais, basta multiplicar aqui por 25. Tá? Então, se eu multiplicar o 3 e o 4 por 25,
eu vou encontrar uma fração equivalente que tem o mesmo denominador. Então, vai ficar 20 centésimos mais 3 vezes o 25 dá 75. 4 vezes o 25 dá 100. Agora eu posso somar 20 mais 75 dá 95 centésimos. Tá certo? Dá para simplificar essa fração, né? Se a gente dividir o 95 por 5 e o 100 pelo 5, a gente encontra uma fração equivalente mais simples, né? Que é o 19/20. Então essa seria a nossa resposta final aí, 19/20 é o resultado da letra F. Ufa, vamos lá. Continuando, vou colocar na sua tela agora o teste, tá? Uma questão de múltipla escolha. Gostaria que você tentasse resolver e colocasse nos comentários ali qual foi a alternativa que você encontrou. Vamos lá. Ó, essa aqui é a expressão numérica do teste, né? A gente tem que saber qual é o resultado dessa expressão. Bom, ela é uma expressão que tem raiz, tem subtração, tem potência com expoente negativo, tem adição, tem um parênteses e dentro do parênteses uma conta. Então, por onde a gente começa? Pela conta que está dentro do parênteses, né? É uma multiplicação, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, vamos lá, vou copiar o restante da expressão, tá? A raiz quadrada de 9 menos 2 terços elevado a menos 2, mais, bom, 2 vezes 1, 2, e 5 vezes 4, 20. Pronto. Resolvi o meu parênteses. Agora eu tenho raiz e potência, tá? Raiz, potência, conta de menos, conta de mais. Eu devo fazer primeiro a raiz ou a potência. Ou, nesse caso, dá para eu já fazer as duas simultaneamente. Então, vamos começar pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Não é isso? 3 vezes 3, 9. Agora, essa potência que tem expoente negativo, vamos lembrar, ó, se eu tenho uma potência com expoente negativo, o que eu tenho que fazer com a base? Inverter, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ao invés de 2 terços, vai ficar 3 meios. Eu inverto os números que estão aqui na minha base. E aí, o expoente passa a ser positivo. Então, ao invés de menos 2, fica mais 2. E aqui mais e o 2/20. Beleza. Agora a gente vai calcular a potência finalmente, porque a gente já deixou ela com expoente positivo. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9, 3 vezes 3, e 2 ao quadrado, que dá 4. Então vai ficar 3 menos. Aqui vai ficar 9 quartos, mais 2/20. Beleza? Então, calculamos a potência. Agora, a gente vai tirar esses dois números que estão dentro do parênteses. Aí não há necessidade de deixar eles no parênteses. Então, para tirar do parênteses, é bem simples, né? Como não tem sinal nenhum aqui dentro, é porque ele é positivo. Então, a gente faz a regrinha do sinal. Ó. O sinal de menos antes do sinal de mais, menos com mais, fica menos. Então, vai ficar 3 menos 9 quartos. E aqui o sinal de mais antes do sinal de mais, é a regrinha aqui, mais com mais, fica mais. Mais 2/20. Tá? Vou passar para cá. Então, ficamos com 3 menos 9 quartos, mais 2/20. Pronto, ele tem mais espaço. Beleza. Agora eu tenho uma conta de menos, uma conta de mais envolvendo fração. Lembrando que embaixo desse 3 tem o número 1, tá? Não vamos esquecer disso. Eu posso subtrair e somar essas frações do jeito que elas estão ali? Não, eu preciso que todas tenham o mesmo denominador. Bom, para que o 4 vire 20, é só multiplicar por 5. Tá? Então, vou multiplicar o 9 e o 4 por 5. Vou encontrar uma fração equivalente que tem o denominador 20. Para que o 1 vire 20, eu vou multiplicar por 20. 1 vezes o 20, aí faz a mesma coisa com 3. 3 vezes o 20. Então, eu vou reescrever agora as minhas frações. Aqui vai ficar 3 vezes 20, 60. 1 vezes 20 dá 20. Menos 9 vezes 5, 45. 4 vezes 5 dá 20. Mais 2/20. Beleza. E agora? Bom, agora eu vou fazendo as continhas com os numeradores, né? Ó, o 60
menos o 45 dá 15. Mais o 2 que está lá dá 17. Então vai dar 17 vinteavos. Essa é a nossa resposta final. É a alternativa da letra B. Então, parabéns aí para quem acertou, para quem chegou na letra B. E para quem não conseguiu, né, não desista. É só continuar treinando. Matemática é questão de treino. Quanto mais você faz, mais habilidade você tem. Pessoal, então essa foi a aula que encerra nosso bloco aí sobre números racionais. Na sequência, a gente vai estudar triângulos e quadriláteros, tá? Vamos partir para a área da geometria. Mas assim, um estudo bem legal, vamos usar compasso, vamos trabalhar a construção de triângulos com compasso. Vamos estudar se um triângulo existe ou não existe, quando ele existe, quais são as condições de existência de um triângulo, beleza? Vamos aprender a calcular a área de triângulo, de quadrilátero. Bom, muita coisa aí sobre geometria para as próximas aulas. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.